Esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast. E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerdices. No episódio de hoje vamos falar sobre a Fórmula E, a temporada, meia temporada, né, que já ocorreu da sexta temporada 2019-2020. E aqui comigo está a Cíntia Maria. Bem-vindo, Cíntia. Oi, Rubens. Oi, todo mundo. Gente, é o seguinte, a temporada tá no on-hold por causa de todo esse negócio do coronavírus que tá acontecendo, mas é aquele esquema. Piloto de verdade não para nunca. Então a gente tá aqui fazendo mais um BPcast para vocês curtirem um pouco aí nesse período de quarentena de todo mundo, né? Exatamente. Eu estou um pouco enferrujado, dando umas engasgadas aqui, mas quem não tá nada enferrujado e tá todo lubrificado para poder auxiliar a gente aí no BBcast é o Sérgio Milani. Bem-vindo, Sérgio. Salve, Rubens. Salve, Cíntia. Salve você, ouvinte do BBcast. Né, nesse momento aí de quarentena, vamos colocando, então vamos aí ajudar a galera a passar o tempo. Então vamos passar o nosso tempo aqui fazendo esse BBcast e você está aí do outro lado ouvindo para poder, como diria o Raça Negra, né, aguentar essa barra que quer gostar de você. Vamos embora. Excelente, vocês perceberam que o Sérgio Milani não está, né, vamos pôr dessa forma, triste, como um sentimento negativo com esse quarentena, tá numa animação boa, né, Cíntia? Mas é bacana, porque esse período de quarentena, acho que o pessoal tá com uma vibe ainda um pouquinho ruim. É legal que a gente pode levar aí um pouco de alegria e esperança aí pros lares dos nossos ouvintes. E a gente mesmo dá uma relaxada também, né? Porque enfim, eu acho que todo mundo acaba ficando aflito, apreensivo, que não tem como, gente. É muita desgraça acontecendo, então você acaba se abatendo. E como é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, então nós mesmos, nós três e a própria Débora, enfim, a gente também acaba relaxando um pouco, meio que esquecendo de tudo que está acontecendo também, né? Sim. Exato, mas vou colocar aqui a resenha a resenha daqui do BPcast, da gravação. Que olha, cada coisa porra, aí nesses tempos então, aí ia ser muito mais divertido ainda. Mas você tem certeza? Você quer fazer isso? Você tem certeza? Vamos pensar com muito carinho nessa parte. Né? A gente ameaça, né? Não quer dizer que vai fazer, né? Vamos deixar isso claro. Vamos pensar com carinho nisso. Vamos pensar com carinho, vamos analisar com calma, porque há muito que se perder, muito a se ganhar. E no final, né, entre mortos e feridos, quase todos vão se salvar. Bom, é isso aí. Mas antes de seguirmos, vamos agradecer a nossos apoiadores, aqueles que apoiam o Boletim do Paddock através da plataforma do Apoia-se. E um agradecimento especial a todos eles, que nós vimos que mesmo na quarentena aí o pessoal não desanimou, tá acompanhando com a gente, o pessoal que participa, que tá lá no grupo do WhatsApp, tá sempre participando das discussões que vão desde automobilismo até política, educação de gnomos e fabricação de lesmas albinas. Bom, e nossos apoiadores são Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correia, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silney Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro e Ângela Maria. Muito obrigado a todos os apoiadores. Vocês sabem que o Boletim do Paddock, o BBcast hoje só se mantém com o auxílio de vocês. Então, muito obrigado e vamos agora para a gravação direta aí já, né? Vamos adentrar ao assunto que é a Fórmula E 2019-2020. E para começar em alto astral, em alegria total, Cíntia, te chamo para falar da maldição que percorre o campeonato da Fórmula E desde 2018, 2019. Nós temos uma maldição, uma bruxa solta
nas temporadas. Pode explicar aí pra galera qual que é essa maldição que circunda as temporadas da Fórmula E? Não, eu achei o melhor. O melhor foi a introdução. Assim, a gente vai começar com toda a animação, com todo o alto astral falando de uma maldição. É isso. É o BPcast. É assim que funciona. Gente, mas para vocês entenderem o que tá acontecendo, que maldição é essa que afeta a Fórmula E? Cara, ninguém conseguiu vencer 2 corridas seguidas da temporada passada pra cá. E pior não é que ninguém conseguiu vencer 2 corridas seguidas. O pior é que, tipo, quem vence a corrida, tipo, no GP, no E-Prix, acontece, sei lá, no sábado normal, tá lá de boa. Na corrida seguinte, o cara vai muito mal. Desanda, é tipo, tragédia, desgraça. Entendeu? Se você for puxar aí pela sua memória, você vai começar a pensar, realmente isso aconteceu. E se você for atrás dos fatos, cara, você fica tipo, bum! Sabe aquele gif lá do carinha que tipo a cabeça dele meio que explode e acontece tipo um Big Bang assim no gif? Pronto, o sentimento é esse. E por que isso acontece, Sérgio Milani? Explique para nós, por quê? Aí a gente talvez tem que apelar para astrologia, quem sabe talvez assim, teoria da sincronicidade de Jung, né, que daquela lógica que borboleta no Japão acaba afetando o movimento das marés no Oceano Índico. Então, é complicado, né? Isso também, agora falando sério, sem ironia ou sarcasmo, é da própria característica acaba sendo um pouco da característica da categoria. E eu vejo um outro ponto também, não sei se vocês vão concordar, que acaba também colocando um pouco essa roda viva, é o formato de classificação. Você acaba, o formato de classificação acaba tornando ali loteria, né? Então isso acaba prejudicando um pouco. Claro que se um cara tiver um carro, tiver ali no dia bom, um carro bacana, desenvolvendo bem, e uma pista que permita ali você ultrapassar, ele vai fazendo escalada. A gente teve aí nas últimas provas algumas provas disso, né? Alguns exemplos disso. Mas eu vejo um pouco, não, assim, são 2 fatores que explicam, porém não totalmente, mas eu vejo isso como os 2 principais fatores de impedir essa continuidade, né? Por exemplo, de você ter um ganhador seguido ali. Eu vejo um pouco dessa forma, mas a própria característica da categoria e o sistema de classificação, né? Que acaba, vamos botar assim, ele acaba, entre aspas, tentando uma maneira de dar uma linha, né, no grid, você permitindo, quem se deu bem anteriormente acaba sendo, entre aspas, prejudicado na classificação. Eu acho, pelo menos, eu começo a pesquisar nessa linha. Eu acho que também entra um pouquinho a qualidade dos pilotos, né, Sérgio, né, Cíntia? A Fórmula E tem eu acho que, assim, mais da metade do grid são pilotos de nível competitivo, são pilotos que são bem aguerridos. A gente vamos pegar a temporada completa que foi 2018 2019. Se você pegar, vai estar no post do episódio, eu vou colocar a tabela de vencedores, pilotos que tiveram voltas mais rápidas. Você pega uma etapa que um piloto venceu, dificilmente ele foi o pole ou ele fez a volta mais rápida. 2019 só o Jean-Henrique Verne que realmente brilhou e ele conseguiu ali 3 vitórias, mas que nem nesse ano a gente teve 9 pilotos vencendo, 9 pilotos diferentes, vencendo as 3 etapas, só mais o Lucas de Grassi, o Jean-Henrique Verne e o Rob Frinks que repetiram vitórias. O resto tudo foi um piloto por vez, e eu acho que isso estava se repetindo esse ano. Era uma coisa que a gente conversou até o ano passado, que é aquela questão dos pilotos saber administrar bem corrida, saber que pontuar bem uma corrida é melhor do que tentar uma vitória, porque entra nisso que o Sérgio também falou, que a classificação, o modus, que é o modo que é feito a classificação, gera que se você
ganha, você vai cair naqueles grupos que pegam uma pista um pouco mais ruim. Então, eu acho que a distribuição, eu acho que o formato que hoje é da Fórmula E, ela proporciona isso. Então, o que o Sérgio pautou eu acho bem bacana. E uma coisa que eu queria acrescentar é que é essa questão da qualidade dos pilotos. Eu dificilmente eu vejo um piloto na Fórmula E que eu falo, cara, esse cara não tem que estar. Uma coisa que eu acho bem legal da Fórmula E é que a gente vê os pilotos ser descartados muito fácil. Mas não é aquela facilidade de filha da putagem nível Red Bull. É muito mais uma questão, olha, você não tá bem, não tem como prosseguir com você. Chama outro cara, que foi até um exemplo, infelizmente a gente tem que citar, que foi Nelson Piquet, né, que saiu, Mitch Evans foi lá e já venceu uma corrida seguinte, né, então isso já deu um panorama de como a categoria é competitiva, de como os pilotos que estão lá são de alto nível. O que eu quis dizer que assim, então, da característica da categoria, né, essa coisa, você tem um grid que a gente tem visto que tem evoluído de temporada para temporada, né? Agora, como é que a gente começou, de certa forma, também, agora nessa temporada, um processo de renovação do grid, né? Você tem o Ginter, você tem a galera mais nova, que acho que já é um ponto bacana, porque para muita gente ainda, a gente acaba falando isso sempre aqui, né? Acaba até repetindo um pouco. Muita gente vê ainda a Fórmula E como o refúgio do que não deu certo na Fórmula 1. Ah, não deu certo na Fórmula 1, tá na Fórmula E. Não. E a prova, como é que dizer, de gente que tentando fazer o caminho inverso. E também abrindo uma outra, né? Apesar que, como é que dizer, nós três aqui, nós gostamos muito da Fórmula 1. A Fórmula 1 foi a nossa porta de entrada para o automobilismo, né? Como é basicamente para a maioria do pessoal. Mas existe vida fora da Fórmula 1. A Fórmula 1 ainda chega a ser o máximo do automobilismo, sim, mas existe vida fora, e a Fórmula E é um dos exemplos disso. Então nós temos um grid muito bom. Aí, talvez assim, se for colocar assim, não deixaria de ver a muita coisa que a gente vê por aí. Então, você colocou essa ponta, você detalhou um pouquinho mais do que eu acabei dizendo. Agora vamos deixar a Cíntia falar, tadinho. Não, vocês estavam falando e eu fui atrás de fatos, né? Porque como já diria George Russell, facts aqui na mesa agora. Nós estamos dando um show de citações hoje. Sim. E o último piloto que conseguiu vencer 2 corridas seguidas foi quem? Chutem, diga quem foi. Foi o nosso queridíssimo brother, Lucas de Grassi. Ele venceu Zurique, lá na Suíça, na temporada 2017-2018. A etapa da Suíça, né, lá de Zurique, foi a antepenúltima daquela temporada, e aí ele venceu Zurique e venceu a primeira de Nova York, que foi a rodada dupla, que foi justamente a que deu a vitória, deu o título do campeonato para o Jean-Eric Vergne, né, que na época ele estava disputando com o Sam Bud. Ou seja, vai fazer 2 anos, né? Então, assim, se as coisas se mantiverem como estão, a gente vai ter 2 temporadas sem vencedores, sem o mesmo piloto vencer 2 consecutivas, né? Já que a gente já viu o mesmo piloto vencendo 2 vezes, mas não de forma seguida. Mas eu acho que vocês explicaram muito bem, assim, realmente a gente tem todos esses fatores. A gente tem o sistema de classificação, que eu sei que muita gente não gosta, mas eu gosto, eu sempre digo isso. Eu não vejo problema nenhum mesmo com o método, né, do treino classificatório da Fórmula E, porque justamente pelo fato de ele proporcionar um grid, a parte da largada, né, que ela fica muito mais equilibrada, os pilotos mais fortes, quando eles vêm lá de trás, eles sempre fazem uma corrida muito massa de recuperação, então sempre vai ter muita ultrapassagem, sempre vai ter muita briga boa, de vez em quando tem uns desencontros ali pelo meio, né, mas enfim, acontece, né.
isso que vocês estavam falando sobre o nível técnico dos pilotos realmente é muito verdade. A gente tem a Fórmula E, ela tem um grid muito bom e ele vem melhorando a cada ano. Eu acho que nas primeiras temporadas a gente via mais aqueles pilotos que, assim, não só a gente não conhecia tanto, como a gente não conseguia ver direito tudo que eles eram capazes de demonstrar na pista, né? É tanto que, mesmo que sem querer, a Fórmula E acabou tendo... Não sei como é que eu posso colocar, mas assim, surgiu aquela coisa das 4 grandes, como eu gosto de falar, né? Então, para uma categoria que está no 6º ano só, eu acho que não é tão interessante você já ter os grandes, entendeu? Então, esse fato da competitividade, né, de ter um nível igualitário, assim, de pilotos, é um aperitivo a mais, entendeu? Porque você sabe que sempre vai ter briga. Então, você sabe que se o cara largar em 15º, ele pode chegar no pódio. É tipo você ter um Mitch Evans em Marrakech largando em 20º e chegando em 6º, entendeu? Então, sei lá, de repente, em que outras categorias isso é possível, entendeu? Então, a gente, assim, tem esse fato, super fato do grid ser muito bom. E de ele estar melhorando, na verdade, a ponto de, como o Milani falou, tá atraindo cada vez mais jovens pilotos e gente que enxerga a Fórmula E como carreira mesmo, né? Como eu acho que eu até já devo ter comentado isso em outros episódios, que não é mais aquela coisa de eu vou pra lá porque eu não tenho pra onde ir. Como foi no começo, né? Que alguns pilotos mesmo até assumiram isso. Que o próprio Sam Bird falou que quando me chamaram pra Fórmula E, eu tava quebrado, eu tava dormindo no sofá da minha mãe, sabe? E hoje tá aí o cara, né? O Jean-Eric Vergne, que ele tava falidíssimo quando ele foi pra Fórmula E, e num documentário sobre ele recentemente, ele falou que quando os primeiros 2 anos da Fórmula E dele, ele não se sentia bem, não se sentia à vontade. E ele percebeu que era porque, tipo, ele não estava aproveitando direito. Cara, depois que o cara começou a entender o que realmente era aquilo, deslanchou. E hoje é bicampeão, entendeu? Hoje ele tá super de boas. Assim, não tanto porque hoje ele tem um companheiro de equipe que tá ali perturbando bastante, né, o juízo dele. Mas... eu acho que a Fórmula E, ela dá esse senso de competitividade muito grande pra gente. E o fato de a gente ter sempre não ter uma... Como é que a gente diz? Uma supremacia ou uma dominância maior é o exemplo claro disso, né? O Facts do George Russell. Que é tipo, você sempre pode esperar o inesperado, entendeu? Porque por mais que você ache que vai acontecer tal coisa, existe uma chance, assim, altíssima de acontecer completamente o oposto do que você imaginou. E isso já aconteceu diversas vezes. Ou seja, a maldição foi introduzida pelo Lucas de Graça, que assim como Lord Voldemort lançou a maldição no curso de Artes contra as Trevas, que nenhum professor conseguiria ficar na matéria por 2 anos, ele lançou a maldição que enquanto que ele não ganhar 2 seguidas, ninguém vai ganhar. Então, ganha. Gente, vamos torcer pro Lucas ganhar para que essa maldição termine e a gente consiga ver, ou não, né? Fica bacana. Eu gosto desse lance de cada corrida ser um piloto vencedor diferente. Eu adoro. Nós vínhamos nessa temporada com isso. Inclusive, eu ainda tô esperando. Vai, Milani, pode falar. Não, falando isso, ainda temos desse padrão, né, de vencedores alternados. Sim, verdade. Inclusive, eu acho que ainda tem gente boa ainda pra vencer antes de começar a voltar, de repetir a galera, entendeu? Tipo o André Lotterer, cara. Eu quero muito, muito uma vitória do André Lotterer dessa temporada, de verdade. O próprio Felipe Massa também, sabe? Pô, ganha uma, né? Não posso. Vai que... Gente, a Fórmula E... Claro, vai que... Vai que eu tava vendo agora aqui, até preparando pra fazer, tá lá, eu me peguei dando uma torcida pra ele lá no Chile de novo. Aí depois eu me lembrei que ele via, aí eu desandei de novo.
Não, mas é sério, tem ele, tem o Lotter, o Verlaine, entendeu? Não, Assim, tem uma galera boa. O Franz também, o Franz também, uma galera boa. Você tem meus queridos da Dance também, que eu sempre empurro, tadinho. Acho que só eu que torço pra ele. Mas tem uma galera. Não, mas tem uma galera boa aí tem uma galera boa que pode acontecer aí, que pode merece ganhar. Isso é fato. Acho que tirando o Lucas de Graça, quase todos e o Van Dorn nessa temporada figuraram mais de um pódio, né? Então a gente tem uma chance aí de ter uma galera repetindo aí vitórias. Se a temporada voltar, né? Tem isso. Só um parênteses aqui que você falou da Dance, Milani. As pessoas acham o Boemi meio rabugento, mas, gente, eu acho ele hilário. Tipo, os rádios do Boemi são muito bons, porque ele fica puto e é muito engraçado, entendeu? É muito engraçado, aquele cara que fica puto. Eu fico torcendo pra ele xingar horrores, porque eu morro de rir. E aí depois ele sai, assim, como se nada tivesse acontecido. E é muito bom, cara. E é muito bom. Tem cara de vilão, né? Ele tem cara de vilão, que é vilão daquele de comédia tosca. Isso é que é melhor. Mas deixa eu falar, assim, que depois que ele deu aquele passe vitalício pra uma fã dele, eu nunca mais vou falar nada do Boemi, de verdade mesmo. Que é o meu sonho de consumo. Enfim, a gente fala dos sonhos depois, no próximo episódio, né? O Boemi ou o passe vitalício? O Boemi deu o passe vitalício da Fórmula E para um fã dele, um fã japonês. Eu sei, mas não vem agora desconversar, não. Você falou que é o seu sonho de consumo. Eu falei, aí eu pergunto, é o Boemi ou é o passe vitalício? Não, o passe vitalício, né, Milani? Por favor. Gente, não, assim, não sei. Eu não sei. O sonho de consumo dela vem por outras caravelas, né? Não vem por transferência bancária. Não, vem de outro lado. Também vem de outro lado vem de outras bandas da Europa. Eu faço ideia que vocês estão falando. Acho que a gente devia falar de outra coisa, inclusive. Ali pra Ibérica. Mas deixa quieto, ali pela Península Ibérica, mas deixa quieto. Segue o jogo. Mas isso que a Cíntia falou, só antes da gente ir para o próximo item, uma coisa que é interessante, que ela falou da fã japonesa do Boemi, um cara que falou uma coisa sensacional sobre os fãs japoneses e que é bem capaz que a gente comece a ver bastante isso agora com a Super Fórmula, né? Tomando um pouco mais de consistência no público brasileiro. Eu sei que não é o tema, mas só para dar uma rapidinha pra galera e uma dica de podcast bacana que é da Motorsport. O João Paulo Oliveira, que participou do podcast da Motorsport, ele contou que ele tem uma fã que ela vai ir em todas as corridas dele da Super Fórmula e que ela sabia tudo dele. Que ela fazia biscoito, fazia docinho, fazia cartinha escrevendo, olha, na corrida passada você fez uma curva assim que eu não gostei, eu acho que você poderia melhorar nisso, sabe? Umas coisas assim, que ele falou, cara, e era surpreendente que eu chegava, ela já tava lá, então a primeira coisa que eu fazia era ir cumprimentar ela, sabia que eu ia pegar algum presentinho com ela, pois ia, terminava a corrida, falava com os repórteres, jornalistas, ia conversar com ela, tipo, o que você achou da corrida, gostou, não gostou? E a Cíntia citou dessa fã. Eu acho que os fãs também brasileiros poderiam ser um pouquinho mais assim. Eu sei que a nossa proximidade com os pilotos não é tão grande, mas acho que a gente poderia trocar um pouquinho do ódio que a gente vê em muitas redes sociais entre fãs pelo amor aos seus ídolos, né? Eu acho que seria muito mais legal e as retribuições seriam maiores. Não, e a gente poderia instaurar essa nova categoria de fã, que é o fan coach, né? Eu gostei disso. Sim. De verdade. E eu acho isso fan coach quântico, né? Maravilhoso. O fã gato de Schrödinger, né? Meio quântico, assim. Aquele fã que na frente do ídolo é uma coisa e nas costas tá atacando os outros. Ih, já vi muito isso aí. Isso é mais comum do que se pensa. Mas olha, mas é bacana mesmo isso, e até fazendo essa coisa, até porque, né, vamos combinar, por N motivos aí, a Fórmula E ela tá ganhando espaço aqui entre nós, né? Mas a gente sabe que pode mais, né? Então a gente tá vendo aos poucos aí a coisa, o gelo sendo quebrado, as visões mudando, mas acho que pode sim ser um pouco mais, talvez não
nos níveis japoneses. Eu ainda tô achando que tá demorando muito ainda para a Fórmula E ir pro Japão. Eu tô achando isso muito estranho ainda, porque que não foi dado nenhuma... Eu nunca entendi isso também. Nenhuma coisa lá ainda, assim, talvez com a Nissan entrando, até falei, agora vai ter um envolvimento maior. E não é pouca, também não é pouca gente que fala que talvez aí, voltando a Dragon, seria uma porta de entrada para uma outra japonesa. Já nada foi à frente. Então é estranho ainda também ter um trabalho grande nessa parte de energias alternativas, especialmente de automóvel. Investe muito nesse campo. E é basicamente também tem cidade grande. Também, né? Exato. Então eu não sei ainda como é que são. Aí a gente não sabe se tem alguma coisa, algum namoro aí que aí começa a entrar, como entra poder público no meio, né? Uma coisa de cidade, não deu liga ainda, ou falta alguém para comprar o barulho. Então é estranho, mas seria bacana mesmo, porque seria um senhor mercado, né? Para a Fórmula E seria interessantíssimo, né? Uma visibilidade, mas aí já são outros 500. Bom, antes dessa paradeira, dessa pandemia aí mundial, a gente vinha tendo já a temporada 2019, 2020 da Fórmula E, já havia corrido 5 corridas, com um cancelamento prévio que nós tivemos, mas tudo indicava que a gente ia ter corridas prosseguindo normalmente, até que a categoria decretou aí uma pausa indefinida, e a única corrida que ainda está fixa no calendário, se vocês acessar o site da Fórmula E, é a próxima de Berlim, mas até Berlim já foram realizadas 5 corridas. Aí agora eu jogo a bola pro Sérgio, pra Cintia, para que a gente possa relembrar, né, o que foi de importante, o que a gente viu de interessante aí nessa temporada que já transcorreu, e o que nosso amigo ouvinte que vai aguardar o retorno da temporada aí possa já ficar de olho, o que pode chamar atenção para eles, o que eles podem, assim, perceber de que vale a pena acompanhar na temporada que tem para finalizar aí da Fórmula E. Vamos começar pelas... Pode falar, Sérgio. Sim, pode começar. Não, começa pela Cintia, por favor, sou cavaleiro. Não, você cavaleiro. Você já tava com a bola na boca. Manda. Tá bom, tá o cara. Vai, Milano. Não, pelo seguinte, né? Tá bom, obrigado. Não prometo ser breve. Esse é o problema. Quando a pessoa começa, prometo ser breve, 3 horas de falação. Mas mais ou menos a gente tá aqui fazendo, até já começando a falar isso, é uma mesmo já com prova, né, adiada e tal, que foi com ainda estava na beira do pré-calendário, acabou sendo cortado, mas nós tivemos até agora nessas 5 etapas mais uma vez um campeonato muito disputado, que aí acaba entrando um pouco aí nessa, assim, a gente já entrou um pouco, né, falando dessa parte dessa etapa maldição, extremamente competitivo, que o formato dele acaba facilitando essa competitividade. Você teve aí 5 vencedores diferentes, né, em 5 provas, e ali você, assim, o que agora está mesmo assim, você tendo essa, assim, 5 vencedores diferentes, você tendo muita disputa, você começa ali ver um certo padrãozinho, né? Um certo padrão ali já no que está acontecendo, se refletindo no próprio da própria classificação de pilotos e principalmente da parte de construtor, né? Você tem aí talvez como principal equipe, que também tem, a gente até já conversou também aqui, que acho que também tem a melhor dupla da categoria hoje, a Tequita, né, com a... Agora, por favor, agora parênteses também, corrija, Tequita, Tequitá, tá, porque já fui sacaneado por isso. Já levei por isso, então, por favor. Cara, a ideia de gravar podcast é ser sacaneado. A ideia principal, não existe fama e fortuna para quem grava podcast. A ideia é ser sacaneada. Não, isso eu já sei. Né? Essa coisa de gerador de conteúdo na internet
esqueça, meninos e meninas, se você quer ganhar dinheiro com isso, esqueça, fica a dica. RedTube tá aí pra vocês. Exatamente. Literalmente dá. O quê? Desculpa, mas eu não sei que site é esse que você falou. Vai, Milani, foi mal. É Globo Rural para adultos. Ai, meu Deus. Eu tô chorando. Segue o jogo. Ai, meu Deus. Então, vamos voltar. Então, por exemplo, você vê que se destaca aí a Tequita, né? Agora vou deixar com a Tequita mesmo, né? Com o Vernio da Costa, que é o líder do campeonato, o Vernio, né? Campeão das últimas temporadas. Então, eles estão se consolidando, pelo menos até agora, eles mostraram assim, os mais competentes, apesar de ter tido uma primeira, ali, lá na Arábia Saudita, na rodada dupla, meio tenebrosa, eles conseguiram se recuperar e mostram que talvez hoje eles são os carros a equipe a ser batida e os pilotos a serem batidos. Ali atrás, você tem logo depois ali, que veio consolidando bem, que ano passado começou bem, depois caiu e está se recuperando, que agora está mostrando uma fortaleza grande, a BMW, né, BMW, que também tem uma dupla muito boa, com Ginter, esse alemão jovem aí, que já mostrou também, que quem acompanha a Automobilismo vê que não é um qualquer, e o Sims, que veio do turismo, e muita gente não conhecia, mas acho que agora também está tendo a chance de aparecer mais para um público maior. Eles ali estão um pouco mais à frente, brigando efetivamente ali pelo título, né? Ali brigando pelas vitórias, brigando pela... E atrás é aquele Bumba Meu Boi, né? Que a gente pode chamar de um azarão, mas que está se mostrando muito firme, acho que também não sei se... é a Jaguar. A Jaguar, ela veio ali de uma situação meio barro, meio tijolo, aí veio ali crescendo, teve a situação com o Nelson, veio o Mitch Evans, que, assim, não sei se acabou acontecendo, era uma coisa que estava para potencial, que estava ali travar, foi destravado e a equipe cresceu muito. Tem também uma dupla muito boa e está sendo ali uma boa surpresa lutando ali pelo grupo da frente, né? Acho que isso aí é uma galera, é a galera hoje ali que está mais pro grupo da frente. Só que você vai pegar, por exemplo, gente que você não pode descartar. Por exemplo, que a gente também brinca, que é o Sunbird, né? Que venceu a primeira etapa lá na Arábia Saudita e que depois acabou desenvolvendo, bem que algumas coisas por culpa dele, por exemplo, que aconteceu no México, que ele perdeu ali uma chance ótima de pontuar, bateu sozinho, errou ali, pegou uma coisa, escorregou, e por problemas técnicos. Então, assim, hoje você consegue ver isso, tá? São esses grupos aí, eu vejo essas três equipes aí hoje como ali uma elite, né, da temporada até agora, que conseguiram achar melhor ali uma situação entre velocidade e constância, porque na Fórmula E não adianta só vencer, você também tem que saber aproveitar as oportunidades para marcar muitos pontos, né? Então isso aí é uma característica que a gente vai ver desde o início da categoria, mas que nos últimos anos, por conta da alternância, acabou se tornando mais crucial, né? Você ser constante, você está sempre ali marcando ponto, está sempre ali vindo para ali no grupo da frente para conseguir coletar o máximo de pontos e aí disputar o título. Sim, concordo muito com o Milani, e eu acho que inclusive essa galera aí que ele citou, principalmente Jaguar, BMW, estão pegando muito o protagonismo da categoria nessa temporada, né? Porque você vê, eles estão meio que pegando o lugar que antes era ocupado por, tipo, Nissan, né, Renault e tal, a própria Virgin também, e a Audi, né, que é aquela coisa, começa bagunçada, vai melhorando depois e tal, mas quando se recupera, às vezes é tarde demais, né, e não dá tempo de fazer muita coisa. Então, assim,
assim, até agora eu torço para eles conseguirem se manter, até para aquilo que a gente estava falando, manter o nível de competitividade, né? Tipo, vai nadar, e aí quando chega da metade pro fim do campeonato, eles acabam ficando sem força, né? Sem braço, e os grandes é que voltam para dominar. Embora eu acredite que isso seja uma tendência, né, que pode se manter, eu quero que não aconteça. Eu quero realmente que a BMW e a Jaguar, elas consigam se manter fortes e com condições de disputar título no final do campeonato. Por que não, né? E eu quero que isso realmente se mantenha. Para não falar as mesmas coisas que o Milani falou, porque eu concordo muito com o que ele disse, eu vou pegar aqui as outras equipes que ele acabou não citando. Por exemplo, a gente tem aí a Mercedes, que também começou com muito gás, achando que estava bombando, que a gente falou, cara, a Mercedes vai tentar dominar esse negócio. Mas aí a gente tá aqui na nossa corrente de oração, você participando da sua casa junto com a gente. Pegue seu copo de água, exatamente, bote em cima da sua televisão, bote em cima do lado, aí, que agora é fino, vai cair água. É verdade, mas vai se junte nessa corrente. Exatamente, porque ela tá funcionando, então assim, vamos continuar torcendo para não ter dominação da Mercedes na Fórmula E, certo? Fechado, beleza. E a gente tem a Porsche, a gente tem boas participações do André Lotterer, né, nessas 4 corridas. Eu acho que só talvez 2, vamos lá, 1 ou 2 que ele não foi muito bem, mas nas outras ele conseguiu ali se manter entre os primeiros, né, dentro do top 10, pontuando e tal. E aí, até eles conseguirem se achar aí pelo meio do caminho. A Tequita, o Milani falou, sobre o nome, eu queria dizer que eu escuto todo mundo da transmissão oficial falando Tequita, tá? Assim, né? Por isso que eu falo Tequita, porque eu escuto todo mundo falando assim. Mas um dia vai que a gente consegue entrevistar o pessoal de lá e a gente pergunta oficialmente, né? E aí, como é o nome da equipe? Como é que pronuncia? Aí no outro podcast a gente vai, isso que nem o Galvão, né? Ontem no jantar com eles nós falamos. Isso, meu sonho. Descobrimos que o certo é falar tem que tiquitar. Tem que tiquitar. Que é a forma que eu falo. Nem vem. Beleza. Aí pronto, aí cada um fala do seu jeito, aí no final a gente tem um vencedor. Isso, aliás, é bom fazer o parêntese, porque é o seguinte, graças a essa coisa da pronúncia Tequita ou tal coisa, nós sabemos que nós temos uma audiência muito qualificada, né? Só Thiago Alves, né? O pessoal da Fox, né? Que veio escutar como é que eles escutam nosso BPcast, pelo menos escutou uma vez e veio fazer essa observação jocosa contra a equipe. Aquela hora que dá um frio na coluna na hora que você ouve que o Thiago Alves ouve a gente. Meu Deus. Dá um frio. Eu tô fingindo que eu nem ouvi essa informação. Enfim, voltando. Então... a gente... Sim, aí voltando aqui a falar das equipes. Então a gente tem a Audi e a Virgin, por exemplo, que são 2 equipes que hoje elas ainda estão ali no meio do grid tentando se achar. Entendeu? E... eu sei, as outras, por exemplo, você pega uma Venturi que vem correndo muito por fora, mas que tem um Mortara que está conseguindo bons resultados para a equipe, né, dentro do que eles conseguem fazer. Não sei se ele vai conseguir mais uma vitória esse ano. Pode ser que tenha uma corrida maluca em alguma das próximas etapas, que se tudo der certo, a temporada vai voltar, e aí todo mundo no pensamento positivo. Então, pode ser que ele consiga outra vitória, né? Pode ser que... não sei, pode ser que o Felipe Massa vença, né? Assim, não sei, né? Vai saber. E aí tem aquelas que às vezes a gente acaba nem falando tanto, né? Porque o desempenho não tá legal, assim, a situação não tá fácil. E elas são justamente as que ocupam as 3 últimas posições do grid, que é a Mahindra, a Dragon e a NIO, né? A Mahindra, ela tem aquela coisa de sempre prometer muito, mas no final acaba que não vai, né? E eu acho que isso tá até um pouco mais evidente que nas temporadas passadas, porque
Ano passado, o D'Ambrosio conseguiu pódio e vitória logo no começo do ano. E esse ano não tá fluindo. Embora o Verlaine ainda tenha conseguido alguns pontos legais e tal, mas não tá fácil, né? A Dragon é aquela coisa que... Enfim, é a Dragon. A Dragon, ela tem uma situação tão louca que a gente fala mais da Nio, que é a última colocada que não tem ponto nenhum no campeonato, do que da Dragon. Porque assim, eu tento puxar pela memória, principalmente quando eu tô escrevendo texto e tudo, e eu fico me policiando pra não repetir coisas que eu já falei em textos anteriores, né? E aí eu falo, gente, o que eu falei da Dragon? Porque eu não lembro. Porque eles ficam tão ali pelo meio e eles fazem corridas tão discretas no ponto que eu falo de, não tem uma ultrapassagem legal, entendeu? Não tem uma manobra legal, não tem um momento que a Dragon aparece nas corridas. Ela é muito ali no cantinho, sabe? Porque a Nio acaba aparecendo mais porque todo mundo fala mal do Maquinhua, né? Assim, infelizmente não é por um motivo legal. Mas a Dragon, ela é muito apagada, e aí a gente acaba não falando tanto dela. E tem a Nio que tá naquela situação que eu achei que ia dar uma engrenada, né? Que eles iam conseguir, sei lá, de repente chegar ali 12º, 13º. O Turvey tá até tentando, assim. A gente já viu ele largando do top 10 e tudo, mas o carro não aguenta, né? O carro não aguenta. O Turvey conseguiu um milagre no Chile, né? Conseguiu botar Sim. O carro lá pro Superpole, né? Lembrando que até ser aquela... A Nio usa o trem de força antigo da Dragon. Isso que é o bacana, né? Tem essa coisa ainda, né? A desgraça pouco é bobagem. Né? Exato. Então, assim, eu fico meio com dó do Turvey porque ele é um bom piloto, cara. Mas ele tá numa equipe que não vai, entendeu? Assim, simplesmente a expressão é essa, o carro não vai, né? Assim, você vê que ele consegue, quando ele tem uma brechinha de oportunidade, ele consegue um resultado legal, tipo esse... Acho que ele largou em 7º, né? Foi 7º ou 8º, uma coisa assim. Isso. Só que, tipo, sei lá, antes da metade da prova, ele já tá lá atrás de novo, porque o carro não aguenta, entendeu? Então, assim... No geralzão, o que aconteceu até agora foi isso, né? Não sei o que é que vai... não sei o que é que vai mudar, o que é que vai ficar. Mas... Vamos ver, a gente tem que esperar. Assim, Fórmula E não dá pra prever muita coisa, né? Assim, como eu tava falando, às vezes você acha que vai acontecer uma coisa e no final... dá tudo... A realidade da Fórmula E vem e destrói tudo, né? Exatamente, é tipo isso. A realidade da Fórmula E é muito cruel com as expectativas. Acho que... Não dava. Não, por mais que você jogue búzios, você leia cartas, tem uma bola de cristal, a Fórmula E ela simplesmente dribla, né? Todas essas previsões. Eu acho que se houvesse o bolão mesmo, né? Esse novo... F1 Manager que eles lançaram, esse preview deles, né, Cíntia? Você mesmo falou, a disputa estava acirrada e atualmente você está em que posição nele? Olha, eu tava em 10º, deixa eu ver, ainda bem que você falou, deixa eu ver aqui se as posições estão se mantendo, deixa eu olhar aqui rapidão no site. Peraí que tem que fazer login, vai falando enquanto eu procuro aqui, tá? Então, enquanto que a Cíntia procura, eu vou pegar 2 pontos fora da curva, que foi bacana dessa primeira fase da temporada 2019-2020. Eu vou falar de um piloto que eu achei que ele, pelo companheiro de equipe que ele tem, pelo histórico e currículo do companheiro de equipe que ele tem, um cara que tá fazendo bastante é o Mortara, né, Sérgio? Ele tá conseguindo, assim, dentro das limitações dele de piloto e de equipamento, vamos por dessa forma, ele tá tendo um desempenho muito bom, né? Eu diria que é muito mais, ao meu ver, mais uma coisa de equipamento do que exatamente de braço, porque ele já foi um cara que mostrou o serviço lá no DTM, né? Ele é um cara que não é um qualquer, é um daqueles casos também, tipo o Sims, assim, quem acompanha automobilismo vai saber que o cara é capaz, né? Vai ver que, opa, esse cara não é um cara que tá vindo de paraquedas aqui, não é um qualquer, né?
Ah, A reclamação dos haters do Massa sempre é essa, né? Quem que é o Mortara para colocar o Massa no bolso? Bom, o Mortara ele tem um bom currículo anterior à Fórmula E. isso, então. Você procure lá. Ele era piloto lá no. Se eu, até também agora, enquanto eu tô falando aqui, catando, para não. Ele ganhou prova no DTM, então não é a gente tá falando, não é um qualquer. Então ele realmente, na temporada passada, a gente, quem acompanha aí, ou até pode pegar e ver, ele ali estava um pouco, estava ali pau a pau com o Massa, ali até uma coisa ali, mas só que o que acabou levando muito a balança pro lado dele, que ele conseguiu uma vitória. Então, bom, se você for pegar, ele foi muito parelho. Mas essa temporada, a diferença tá muito grande. Então, assim, tá meio feio aqui. Então, aí só voltando aqui, ele foi piloto da Audi, não foi da Mercedes, não. Só agora corrigindo a situação. Tá? Então, ali eu vejo muito mais assim, aí a gente volta a perguntar, né, da questão da adaptação do Massa, assim, o que está acontecendo ali, porque se a gente for pegar o que foi até agora, acho que só até a Cíntia pode ajudar também, né, o único lugar que o Massa conseguiu ali andar junto dele foi no Chile, Santiago, né? Que aí até inclusive eles se encontraram lá na pista, mas fora isso está sendo um vareio do Mortara, né? Então é uma coisa a se observar, e ele pode sim, ele talvez pode conseguir vitória, pode. Né, a gente está falando como a Fórmula ela é um pouco, o formato dela permite essa outra situação, mas fazer boas corridas ele acho que talvez aí pegar um pódio ou chegar ali com certeza. Sim. Você estava falando sobre o desempenho dos dois, realmente é muito distante, assim, porque tanto que o Felipe Massa ele só conseguiu... Oi? Desculpa, só para comentar, então, só para dizer, assim, não é um qualquer. Ele ganhou, a Mortara ganhou o título da Fórmula 3 europeia em 2010 e ganhou 2 vezes lá em Macau, na Fórmula 3, e também ganhou também lá 2011, 2012, 2017 ele ganhou o G1, ou seja, em Macau, ou seja, não é um qualquer, ele também ficou ali por pouco para ganhar o campeonato da Fórmula também do DTM. Então, a gente está falando aí, ele não é um qualquer. Eu acho que a gente tem muito esse mal, assim, né? Tipo, o piloto ele não é conhecido aqui no Brasil, então automaticamente ele não é um bom piloto. E eu acho que isso é uma coisa muito negativa que a gente tem, entendeu? E aí a gente fica, no geral, né? O pessoal fica desmerecendo os pilotos porque não conhecem a história do cara. Eu senti muito isso quando o James Calado foi anunciado na Jaguar. Tipo, ninguém conhecia. Eu confesso que eu não conhecia, mas eu fui atrás de saber qual era a história do cara, entendeu? E ele tem um currículo fantástico, sabe? Então, não é porque eu não conheço a história da pessoa que o piloto não é bom, assim, sabe? De repente a gente tem que trabalhar melhor essa nossa maneira de pensar e enxergar os pilotos. E a gente vê isso muito claramente quando você pega justamente essa dupla. Você tem o Mortara, que é um cara que não é conhecido. Você tem o Felipe Massa, que ele, sabe, estrela da Fórmula 1. E o Felipe Massa está com muita dificuldade de acompanhar o ritmo do Mortara. Porque de todos os pontos que a Venturi tem hoje, o Felipe Massa só contribuiu com 2. Né? Assim, então quem está levando a Venturi nas costas, a gente pode colocar assim, é o Mortara, que deu 32 pontos dos 34 que a Venturi tem, entendeu? Então e é o que está fazendo a equipe brigar ali pelas primeiras posições, aquele entre o 5º e o 10º lugar, e de forma sólida, consistente, né? Assim, pelo menos em algumas etapas.
eu digo consistente em ritmo de corrida, né? Não consistente em resultados, porque quando eles conseguem fazer um carro legal pro Mortara, ele anda muito bem, entendeu? E aí, você lembrou muito bem aquela história lá de Santiago, que na única vez, basicamente, que o Felipe conseguiu acompanhar o ritmo dele, eles se acharam, e depois do toque o Felipe caiu, assim, perdeu rendimento, perdeu posição, perdeu um monte de coisa. Então, o Mortara, ele é uma surpresa que vem se consolidando, sim, e aquela coisa, o Felipe tem que abrir o olho, porque ninguém sabe, né? Tá cheio de gente nova aí, atrás de assento e tal, e como a gente estava falando antes, como mais gente está procurando a Fórmula E, a tendência é que os assentos eles se acabem muito mais cedo do que antes. Então, aquela coisa, quem tem o seu que segure, né? Porque tá cheio de gente querendo um lugarzinho ali no grid. E Cíntia, você confirmou aí a sua posição no Predictor? Sim, ainda estou em 10º. Tenho 40 pontos. Estou em 10º. Que a temporada só retorne se for pra você subir, se for pra cair, melhor ficar assim. Vamos... Que alguém, né, tem que honrar o boletim do Paddock e o BBcast nesse Predictor, porque eu acho que eu não passei nem sequer do cadastro, então tá uma situação lastimável. E tirando o Mortara, que eu queria introduzir ele aí no bate-papo, muito mais por causa dessa questão de que os detratores do Felipe Massa fica reduzindo ele mais pra, reduzir mais ainda o Massa na categoria. Eu acho que o pessoal não tá dando aqueles 2 passos para trás para poder observar melhor o cenário. Um outro fato que foi bem interessante dessa primeira passagem da Fórmula E foi os testes de novatos. Não vamos novamente discutir, porque a gente até já gravou sobre isso, tem post da Cíntia falando sobre o teste de novatos, que eu vou colocar o link no post, mas acho que foi algo bacana, que a gente viu inúmeros nomes ali de pilotos já consagrados em outras categorias, e pilotos que estão buscando seu espaço, né, e que tiveram a oportunidade de participar ali da Fórmula E. Eu acho que uma coisa que foi bem bacana foi do Sérgio Sete Câmara, que conseguiu, você vê, a gente estava falando agora há pouco da Dragon ser uma draga, né, ser uma equipe ruim, por N motivos, né? Lógico, né? Tem sempre aqueles parentes quando a gente fala de uma equipe nessa situação, mas ele colocou ela em segundo lugar, né, Cíntia? Foi legal esse teste de novatos, porque para isso que a gente tá falando, né? Tem sempre uma renovação e tá sempre alguém para chegar no cangote aí dos pilotos que não estão entregando tanto resultado. Lógico, eu acho que essa é uma das melhores iniciativas da Fórmula E, de permitir que, sabe, dá espaço para os pilotos jovens, né? E aquela coisa, o Max Gunter tá aí para ser exemplo para todo mundo, entendeu? Assim, começou na Dragon e hoje aí tá ganhando corrida na BMW, entendeu? Então, a gente tem o Nico Miller chegando nesse ano, então quem sabe o Nico Miller não consegue uma equipe melhor na próxima temporada. E aí pode ser que aconteça o mesmo com o Sete Câmara, assim, a gente não tem como prever e tal. Mas, gente, lugar, acho que ele, assim, quem mostra serviço consegue um lugarzinho. A gente mesmo aqui já comentou de pilotos que não tem um desempenho muito legal, que não consegue acompanhar companheiros de equipe, como, por exemplo, o Neil Gianni, como, por exemplo, o McIntyre. O próprio Felipe Massa, se ele continuar nesse ritmo, uma hora o assento dele vai ficar disponível para outra pessoa, porque, cara, não dá, entendeu? Assim, chega uma hora que não dá mais, né? Então, e outros casos também, sabe? Então, ter essa oportunidade de estar lá dentro e mostrar para as equipes que você... Gente, olha, eu tô aqui, tô disponível, corro bem, se pilotar, eu manjo aqui dos Paranauê, me adapto fácil, entendeu? Então, assim... vai saber. E fora que vai chegar uma hora que também vai precisar renovar o grid, né? Então, já tem aquela galera que tá passando dos 30, entendeu? O próprio Lucas de Grassi já falou que ele vai se aposentar de corrida na Fórmula E. Então, tem essas coisas, né? Tem ele, tem o D'Ambrosio, o próprio André Lotterer, né? Que
já vai chegar aí, vai fazer 40 anos, então, assim, vai precisar também dar uma renovada. Não vai ter troca de piloto só porque um piloto tá com desempenho ruim, mas é porque existe uma renovação natural. Então, assim, o Sete Câmara tem que se agarrar a essa oportunidade. Se ele quiser um assento no grid para as próximas temporadas, o mesmo serve para o Pipo Derani, né? Que ele conseguiu testar com a Mahindra de novo, então ele já tem uma proximidade com a equipe, né? E aí vai que essa coisa, né? Assim, a gente não tem como prever, mas ele tem que apostar na sorte, né? Daquele conceito de sorte que é você tá pronto para quando a oportunidade aparece. Né, mas você lembrou bem, assim, o teste de novatos, ele, pra mim, é realmente um dos pontos altos mesmo da temporada, mesmo que ele seja uma coisa à parte da temporada. Porque também ele é não só para desenvolvimento de piloto, né, ele tem a importância de fazer também o desenvolvimento para as próprias equipes, né, então ele também acaba ganhando, como o desenvolvimento aí, a realização de teste é muito limitado, né? É um dos pontos ali que eles controlam, a organização controla muito. Isso também é a oportunidade de você trabalhar carro, então também você acaba tendo muito resposta do feedback do piloto, como ele se comporta, mesmo sendo a categoria elétrica, o modo de operação continua o mesmo, né? Ou seja, como é que o carro está comportando, o piloto tem que dar esse retorno, como é que reage assim. Então é um desenvolvimento conjunto nesse sentido. E como a gente falou um pouquinho antes aí, agora como é que de certa forma vai aumentar, e a Cíntia colocou bem aí, a categoria vai ter que começar assim, em breve aí, uma renovação, né? Eu diria que aí a gente deve ver muita cara nova aí, acho que sei lá, daqui a uns 2 anos, umas 2 temporadas, a gente vai começar a ver uma renovação mais acelerada aí desse grupo. Porque até você pode ter, pelo fato aí, vamos até como usando o Câmara. Ele começou, né, ele foi lá na Fórmula 2, estava ali como piloto de teste da McLaren, estava aí no ar, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, fez o teste da Dragon, logo depois ele foi anunciado como piloto reserva da AlphaTauri e da Red Bull na Fórmula 1, então ele vai ter chance efetiva, então talvez assim, chance ele tem, mas eu vejo ele muito mais, talvez tendo mais chance numa Fórmula 1, mas é bom um bilhete premiado ali, um plano B, né? Se caso uma coisa não der certo. Então, é aquela coisa da gente que está falando, a Fórmula é uma opção clara para pilotos jovens. Acho que vai acabar acontecendo isso, que a Fórmula 1 a gente vê que está cada vez mais difícil acesso. Então, a Fórmula acaba sendo um bom caminho, talvez, para quem está ali numa Fórmula 3 ou até numa Fórmula 2 mesmo não consegue, porque aí já começa a bater, se não está ligado a um programa de patrocinador ou de montadora, vai ser muito difícil de conseguir chegar, né? Então, é uma coisa bem interessante. Bom, Cíntia, acho que o que foi interessante antes dessa gravação desse podcast é que nós jogamos lá no Twitter do Boletim do Paddock, já recomendando a todo mundo que sigam o perfil do Twitter do Boletim do Paddock no Twitter, né? O Diz no Boletim Q, tem link no post. Sigam também a Cíntia e o Sérgio, que a gente está sempre conversando ali através da hashtag do Boletim do Paddock na Fórmula E, que é FNoBP. Bom, a gente jogou lá, pediu pra galera, né, Cíntia, participar, e a gente teve uma participação ali bacana. Até apoiadores nossos e colunistas participaram, comentaram ali, em que a gente trouxe a pergunta pessoal, qual foi a grande surpresa na temporada, e a gente teve uma resposta bacana aí dos nossos seguidores, né? Pois é, a gente teve respostas muito boas, respostas muito ácidas, que foi muito legal também. Essas são as melhores? São as melhores. Não que a gente esteja incentivando vocês a serem ácidos, tá? Não é isso que está acontecendo aqui, por favor. Enfim,
Então, o Eduardo Casala Filho, que ele é um dos colunistas aqui do BP, ele comentou que a dupla da BMW é uma surpresa positiva. Falou que tanto o Sainz quanto o Gunter evoluíram bem nessa temporada e que ainda falta um pouco de regularidade para ambos, mas eles fazem um trabalho interessante. E esse comentário do Casola, ele gerou uma resposta muito interessante do Eduardo T. da Silva, né? Que ele falou assim, que o Gunter se deu bem na categoria porque ele gosta de andar entre muros. Que as melhores corridas do Gunter, nas provas de Fórmula 3, foram nesse tipo de pista. Porque em pista de verdade, ele é meio sem graça. Então, assim... Gostamos, pimenta, né? hashtag gostamos, isso aí. Exato. E aí, o Bruno Vale, que é um dos apoiadores, né, Rubens? É, o anão de Komodo. O Rubens tá falando. Olha, o Bruno Vale. O que está falando, eu tô preocupado. É um sentimento recíproco que eu tenho com o Bruno. É porque, pra quem não sabe, pra quem nunca viu pessoalmente, o Bruno e o Rubens, eles têm tipo 1,90 de altura, entendeu? Aí eles ficam... Eu tô no sentido oposto da Lua pra Terra, né? Olha, eu dando shade aqui no chefe. Enfim. Se um ficar em cima do outro, dá 1,90 m, né? Não, e eu tô falando como se eu tivesse 1,85 também, né? Mas enfim. Vamos lá. O Bruno falou assim, que a Fórmula E é muito imprevisível. Mas a consolidação da BMW como equipe grande é notável. Se eu pudesse sugerir algo para a organização, seria repensar o conceito das pistas, pois elas geram o Mario Kart pior que baterias de rental kart. Mas é claro que as pessoas se divertem com isso. Comentários do Bruno. Você vê que assim, as pessoas elas dão o elogio e depois jogam aquela pimenta, assim, aquela palmadinha de leve. E você vê que a BMW já sendo aí bem cotada entre os ouvintes também, né? Então eles também têm essa percepção do crescimento da equipe. E aí o Tarcísio Colares, ele também comentou, disse que a Audi tem sido uma surpresa negativa, porque o de Graça está em quinto pela regularidade e o Abt não vem tendo resultados relevantes, ao contrário da temporada 2018-2019. E ele considera que quem está acima da expectativa é a Mercedes, a Jaguar e o Mortara. Então, tá meio dentro das coisas que a gente também estava conversando aqui, né? É legal ver que o pessoal que acompanha a categoria também compartilha dessa mesma percepção que a gente. Exato. E tem uma coisa aí nessa coisa do Mario Kart, né, de mudar, né, até uma coisa que a gente vai ver como é que vai ficar para 2022, 2023 teria a introdução do novo carro, o Gen 3, que teria uma outra bateria que seria mais potente, e isso aí também implicaria dentro da primeira visão dele, seria também modificar mais uma vez a mudança modificar mais uma vez a dinâmica de prova, né? Então, o primeiro desenho que eles colocaram é que você já não teria mais essa questão do modo ataque, você também teria uma coisa de recarga de bateria, então vai mudar de novo a dinâmica. Vamos ver agora também, por conta dessas modificações todas que estão acontecendo, se isso vai ser mantido, né? Mas vamos continuar por pelo menos aí, temos garantido aí, pelo menos umas 2, 3 temporadas ainda o Mario Kart. E uma coisa que mudou, só uma coisa que mudou já nessa temporada, que foi legal que o Sérgio mencionou a questão de bateria, autonomia, que a gente não chegou a comentar, mas o fim de algumas chicanes, né, nas primeiras etapas que nós tivemos, que mudou bastante a dinâmica das corridas. Nós tivemos isso no Chile, depois tivemos também no México, que é retirada de chicanes ali que antes eram um pouco atribuídas para essa questão da aceleração do carro, para poder ter uma recuperação de energia. Eu acho que com uma bateria maior e uma autonomia maior no próximo carro que está por vir, as pistas não precisariam ser tão travadas, né, Sérgio? A ideia, eu acho que é uma evolução dentro disso que você falou, de ter pistas menos Mario Karts, como o Bruno falou. Está caminhando para isso. Por exemplo, um exemplo que a gente pode mais imediato foi no México, né, que eles conseguiram tirar lá, tinha lá no meio da peraltada, tiraram a chicane que tinha lá, ganha mais, porque aí você também começa a entrar num ponto
que é o seguinte também, se você vale a pena também colocar essa sensação de velocidade, que aí você começa a aumentar também a comparação com outros carros, né? Então, por exemplo, hoje que fala, matéria de velocidade final, o Fórmula E ele está ali se equivalendo a um Fórmula 3, né? O Fórmula 3 antigo, não o FIA Fórmula 3. Então tem também esse cuidado aí, mas você muda a dinâmica da prova. E os próprios pilotos também estão alterando um pouco a coisa. Então aí acaba perdendo um pouco essa situação do kart, aí, como o Bruno falou, né? Então acho que também teve uma conscientização aí dos pilotos. E com o GM 2,5, isso vai ser mais crítico porque os pneus vão ficar mais descobertos. Então qualquer toquinho vai acabar prejudicando. Então é mais um motivo para a gente ter corrida mais limpa. Também tem esse aspecto aí que a gente tem que considerar para frente. Bom, é isso. Eu queria agradecer o pessoal que comentou aí nesse nosso primeiro teste. Espero que vocês tenham gostado. E quando a gente lançar os próximos desafios, as próximas perguntas e nas próximas corridas, tudo der certo, quando voltar, né? Continuem participando também e usem a hashtag FENoBP. Bom, acho que os ouvintes podem também reviver a temporada 2019-2020. A gente tem os podcasts, o BBcast que nós fizemos sobre as EPRIX, estão todos linkados do post, os textos também que as meninas fizeram, a Cintia e a Débora. E acho que agora, arrumando já o fim do programa, acho que seria interessante a gente falar quais que são, o que a gente pode ver aí no futuro da temporada, nesse segundo semestre, se a gente vai ter ou não corrida, o que vocês acham, o que vocês estão analisando de toda essa situação que nós estamos passando. Acho que seria interessante começar pelo Sérgio, que eu acredito que no Brasil o Sérgio é o cara mais antenado de tudo que está acontecendo no automobilismo mundial. Ele que faz um trabalho muito bacana lá na Escuderia Milani, reunindo posts, fazendo os posts dele lá no F1 Mania. Então é bem interessante aí o que ele pode trazer pra gente sobre esse futuro. Acho que se a gente falar da Fórmula E, acaba até esbarrando um pouco, né, Sérgio? No futuro também de outras categorias do automobilismo. Sim, hoje, assim, eu vou usar um termo que eu até coloquei na minha última coluna. Hoje você falar em calendário de automobilismo mundial é alvo móvel, ou seja, você não consegue, o que você está tirando agora necessariamente você vai conseguir acertar. Tanto que agora quando a gente está gravando, né, nessa quinta-feira, a Índia anunciou, quer dizer, a gente está remarcando as 500 milhas de Indianápolis, que é uma tradição. No final de maio já jogaram para setembro, jogaram para frente. Agora a cabeça é tanta data que assim, mas remarcaram. Você está vendo aí a Fórmula 1 a cada semana está postergando etapa. Já se fala que era uma coisa meio doida. Primeiro é aquela coisa, se fala, não vamos ter na China, tá bom, não vamos ter, daqui a pouco não tem um, não tem outro, chegou a Mônaco, não vamos ter, aí agora já está se falando assim, vamos começar no Azerbaijão. Azerbaijão foi pro saco, agora passou Canadá também tem, agora o próprio organizador falou que tem 50% de chance de acontecer, né? Mas que julga que não deve acontecer, porque se o próprio, por exemplo, o Comitê Canadense, o Olímpico Canadense, pediu, tinha anunciado boicote ao Japão, às Olimpíadas do Japão, por conta disso, aí como é que eu vou dizer agora vou ter um grande prêmio? Então, aquela possibilidade, talvez, não, vamos fazer uma super temporada, começa a aparecer. No caso da Fórmula E, a gente vai pegar agora, a gente começaria justamente a perna europeia da categoria. Roma acabou caindo, que justamente acabou agora no final do período da quarentena que foi estipulado pelo governo, então teve ali uma queda. Londres também já se coloca em dúvida, porque onde que está marcada para julho, porque a área onde vai ser feita a corrida, ela vai ser utilizada lá pelo serviço de saúde para um hospital de atendimento. Berlim também, que é uma possibilidade também, se fala também que seria lá que é o antigo aeroporto, também seria
utilizado para algum tipo também de atendimento, de tratamento. E em Nova York a gente está vendo o que está acontecendo, que hoje basicamente 50% dos casos da Covid nos Estados Unidos estão localizados no estado de Nova York, basicamente em Nova York. Então é uma verdadeira interrogação. Porque provavelmente a gente vai aguardar. Os únicos lugares que estão se falando em retomar alguma coisa é a China, que até já anunciou, acho que talvez agora no final de abril deve recomeçar algumas atividades, e o próprio Japão. O Japão, até nós tivemos essa semana os testes de pré-temporada da Super Fórmula, eles tinham cancelado algumas provas, então é ali que está talvez tentando alguma coisa. Agora, vendo a situação na Europa, talvez da evolução aí, eu acho muito complicado de ver como é que vai ficar. Eu confesso que eu não, foi até uma coisa que eu tinha ficado de ver e não vi quando a gente gravar esse podcast. Por exemplo, a Fórmula 1 ela tem um número mínimo de etapas que é para o campeonato ser válido, né? Por exemplo, a Fórmula 1 ela são 22 etapas, né? O calendário de 28 é de 22 etapas, mas para o campeonato ser válido são precisos 8. Eu agora confesso, então, eu não sei, vou saber dizer agora se a Fórmula E tem alguma coisa nesse mesmo sentido. Então, agora é totalmente exercício de futurologia dizer se a gente vai ter corridas ou não. Vai depender muito da evolução aí, mas assim, se a gente for pegar pelo quadro que está se pintando, eu acho muito difícil que a gente venha a ter uma retomada da categoria, a não ser que haja alguma reversão aí de quadro, né? Porque principalmente na Europa está tendo uma mudança de estação, então aí a temperatura aumentaria um pouco, isso diminuiria um pouco a dinâmica, então tem uma série de situações aí, tem que ver como isso vai ser controlado, mas hoje, se você for me perguntar, eu diria que é muito chance, grande a chance da gente não ter uma retomada da Fórmula E. Olha, eu não sei se chega a tanto, eu não vou ficar surpresa se eles decidirem cancelar tudo, mas eu não sei se chega a tanto. O que eu aposto, vamos colocar assim, né? Nova York tá fora, tá? Eles não vão conseguir resolver a situação do vírus lá em Nova York nos próximos 4 meses, 5 meses pelo menos. E aí, o que for acontecendo na Europa e na Ásia vai ser sem torcida, sem ninguém, vai ser o que tiver, né? Se tiver ainda alguma coisa, realmente vai ser portão fechado, entendeu? Vai ser só a galera ali mesmo que tem que estar lá e pronto. E, inclusive, com um número muito reduzido de jornalista mesmo, assim, provavelmente só a equipe oficial e uma TV local e pronto, entendeu? Para não deixar morrer, né? Enfim, por conta daquela coisa, né? A gente sabe que é Oi, Milani? Desculpa te interromper. Não, desculpa te interromper. Então, mas foi bem observado. O único lugar que talvez eu veria que teria alguma possibilidade, agora lembrou, alguma possibilidade de ter corrido seria na Coreia. Na Coreia. Mas mesmo na Coreia, mas assim, daquele jeito. Exato. Né? Exato. Então, assim, você pensa no EPRIX da Coreia, por exemplo, a galera tava organizando tudo. Eles provavelmente iam fazer um AUE lá com o pessoal do BTS, ia ter um negócio e não vai rolar. Assim, qualquer coisa grandiosa que eles estavam planejando pra Coreia não vai rolar, entendeu? E o que tiver na Europa, Roma tá fora. Assim, a Itália, o caos tá revirada de cabeça para baixo. E os caras, eles não têm, assim, condição de pensar em outra coisa agora que não seja resolver o problema dessa doença, entendeu? Então, a França pode ser que ela tenda a piorar agora, né? A gente tá vendo que os 2 países nas piores situações atualmente é a Itália e a Espanha. A Alemanha, aparentemente, ela tá conseguindo controlar, pelo menos eles têm um número muito baixo de mortos, então
Pode ser que eles consigam autorização para fazer, de repente, uma rodada dupla na Alemanha com portão fechado mesmo, assim, vai cumprir tabela, sem ninguém para ver lá ao vivo, só pela televisão. E não sei, talvez Londres também não dê para fazer, assim, realmente uma grande incógnita, né? Porque, querendo ou não, por mais que a gente goste, queira falar e queira que as coisas aconteçam, mas, gente, é secundário, sabe? Assim, os países, as cidades, sede, né? Eles realmente têm problemas hoje muito maiores para resolver. E outra coisa, né? O que tiver vai ser setembro, sabe? Assim, vai lá para frente. Tranquilamente, eu já digo que até julho, começo de agosto, não vai acontecer nada. Pelo menos é a minha expectativa, assim, eu não espero que aconteça tão cedo, assim, de verdade. Pra mim vai ser agosto, setembro, o que tiver de ser vai ser lá pra frente, entendeu? Com esses casos que, sei lá, pra mim eu já dou como fora mesmo do campeonato, que é Roma e Nova York. Pra mim não vai rolar mais não, mas vai saber, né, assim, tô aqui apostando com as ideias que eu tô construindo baseado nos fatos que eu tô pesquisando, né? Então, a gente tem que esperar aí também pra ver. Exato. Esse último BCast que eu e a Débora gravamos, até falando da GP do Brasil de 2016, a gente adentrou um pouquinho de discussão sobre o Covid-19, a pandemia. Eu não vou me estender muito, convido aos ouvintes do BBcast sobre Fórmula E que ouçam, pode pular a parte que a gente fala da Fórmula 1 e ir direto para metade seguinte do BBcast, que a gente entra um pouquinho nesse mérito, que a gente discute um pouco, e vamos fazer outros programas também falando, ainda tenho que discutir um pouco sobre o automobilismo brasileiro, os reflexos que está tendo, mas é isso que o Sérgio e a Cíntia falaram mesmo, é muito difícil, não é palpável o futuro do automobilismo mundial, principalmente da Fórmula E, que ainda teve a oportunidade de chegar nessa metade da temporada, tem metade para se decidir, e a metade para decidir são cidades chaves, né? São cidades que estão bem no epicentro da pandemia, então, e ela corre em cidades, não é autódromo para você poder fechar, então tem toda essa dificuldade que orbita ainda a realização da Fórmula E. Assim, só uma observação que é também, uma outra coisa que é uma derivada disso aí. Uma das coisas, assim, por incrível que pareça, nesse vendaval todo aí, justamente pelo fato da Fórmula E ainda não ter um tamanho tão grande, ela pode justamente então sair até mais fortalecida dessa situação toda. E agora, voltando a fazer o paralelo com a Fórmula 1. Fórmula 1 está lá falando, como é que dizer, já a gente está congelando desenvolvimento, a gente vai ter um teto orçamentário já para o ano que vem, mas o problema é hoje, assim, num primeiro momento, o pessoal está estimando a gente vai perder entre 15% e 20% de receita, isso no primeiro momento, mas você não tem corrida, você não tem transmissão em televisão, não tem dinheiro, então assim, é uma situação muito pior para você desenvolver. A coisa da Fórmula E, como ela é uma coisa, assim, hoje uma equipe grande, aí ela deve ter um orçamento que equivale aí, talvez a uns 20% de uma equipe de Fórmula 1, né? Então ela conseguiria, entre aspas, ter uma possibilidade melhor de resiliência nesse meio desse caminho. Então esse pode ser também mais um lado bom para a categoria nesse quadro. Exato, e eu acho que um ponto que até a gente pode pegar é que algumas ainda são vinculadas a montadoras, né? Então a gente ainda tem aquele aporte que as montadoras podem suportar para ela, a FIA mesmo colocando alguns auxílios, né? Que nem abatimento em auxílio em cargas, em hospedagem. Isso a gente vê bastante em categorias nacionais, que às vezes os organizadores com equipes pequenas fazem. A FIA deve fazer o mesmo com a Fórmula E. Então, torcer, né? Isso é como o Sérgio falou. É difícil da gente prever tudo, mas eu acho que existe eu acho que a vontade deles de permanecer e de crescer é muito forte, mas entra também dentro daquilo que a Cíntia falou. O clima, né? O clima pessoal, aquele ânimos que a pessoa tem que ter para sentar numa prancheta, desenvolver, o piloto entrar no cockpit, desenvolver
A gente vê que muitos pilotos fizeram vaquinhas, fizeram participações em eventos para poder arrecadar dinheiro. Então vocês percebem que o envolvimento deles não é só daquela questão, meu trabalho está parado. Eles sabem que eles têm uma função social dentro do automobilismo. Então tudo isso move, né, eles. Então a gente não sabe quanto que está afetando o psicológico deles. A gente é fato, é difícil da gente prever qualquer coisa, mas tudo que a gente falou aqui é muito mais uma análise que a gente está fazendo. Como eu disse, o Sérgio, sempre recomendo seguir ele nas redes sociais, principalmente o tweet dele do Scuderia Milani, que ele sempre está trabalhando ali com posts de pessoas que têm autoridade no que fala. Ele mesmo transmite através dos posts dele na F1 Mania tudo que ele pode colher de informações. Então acho que se apeguem muito no que ele diz. A Cíntia, todo o conhecimento que ela tem da categoria, da proximidade que ela tem de conversar com a categoria, eles conseguem dar uma dinâmica maior aí do futuro que a categoria pode ter e do que nós esperamos também. Deixa eu só acrescentar aqui um negócio que você falou, Rubens, da parte social, né, dos pilotos e das equipes e tal. O Alexander Sims, ele tá liderando aí um grupo de pessoas que eles estão entrando em contato com empresas, equipes, pilotos, toda essa galera envolvida no automobilismo do Reino Unido para conseguir doações para o sistema nacional lá de saúde britânico, né? Porque lá eles também têm o SUS, né? Seria o SUS dele. E aí ele tá chefiando isso, entendeu? Então, assim, eles têm essa consciência. É tanto que se vocês verem, todos eles mesmo, até agora eu não vi nenhum que não entrou, não tá seguindo as recomendações das organizações, dos cientistas e tal, que é ficar em casa, manter a quarentena e tudo. Então, o que é muito positivo, né? Que todos eles entenderam o que é que precisa ser feito, e a gente tem vamos colocar aí esse diferencial do Alexander Sims, está dando esse passo um pouquinho maior, que é organizar todo mundo para fazer essas doações, né? Então, é bacana quando a gente consegue estender um pouquinho mais esse lado dos pilotos, principalmente aqui no BBcast. E como a gente sempre fala nesse Cintia, né, Sérgio? As redes sociais estão aí para o bem, então é bacana, acompanhe seus pilotos. Às vezes um RT que vocês dão num tweet de um piloto desse chega até um conhecimento de uma empresa, de alguém que tem o interesse de participar. O Lucas de Graça fez vaquinha, tá fazendo ainda, salvo engano. Então às vezes um RT, uma postagem que vocês auxiliam aí, gostando ou não do piloto, o intuito, a ideia é sempre beneficiar o próximo. Isso, é verdade. O Lucas, ele também tá fazendo a vaquinha, né? Ele quer doar 10 mil, eu não sei se são máscaras, enfim. Enfim, ele quer fazer doações para ajudar o governo de São Paulo a lidar com a doença, né? Então, fica aí a dica também para você ajudar, enfim, não só a sua cidade, mas de outros lugares também. Quem puder, né, entra lá nas redes sociais do Lucas de Graça, que você vai ver como é que dá para ajudar. É isso, acho assim, tá falando assim, tá havendo uma movimentação aí dos pilotos, também das equipes, né, não só a forma, mas com o esporte a motor em geral está se mobilizando para ver o que pode auxiliar nisso, né? Não só desenvolvendo, mas também cedendo material. Aí, como bem citou aí, a Cíntia citou bem aí a iniciativa do Sims. Então está havendo uma mobilização em relação a toda essa batalha que nós estamos enfrentando aí, né, diariamente. E nada melhor, assim, ainda mais porque, assim, por exemplo, no caso, a gente está falando na Europa, é o berço do esporte motor, que tem muita tecnologia, desenvolve muita tecnologia. Então nada melhor do que já que usar inteligência, quer dizer, em prol das pessoas. Então, apoio, mas não é só isso. Então, de graça está fazendo essa iniciativa, tem mais gente, então acho que nesse momento qualquer ajuda conta, por mais que você pode pensar que é uma besteira, mas talvez, por exemplo, aqui, até mesmo nós conversando aqui, esse bate-papo aqui, fazendo esse podcast, também já é uma maneira de ajudar. Então, existem várias formas de
de auxiliar o outro, né? Então, seja, doando material, seja doando dinheiro, alimento e até mesmo atenção, é importante. Acho que nesse momento a gente criar uma rede, vamos colocar essa rede de ajuda para a gente conseguir superar isso. E tenho certeza que a gente vai sair maior disso e melhor, né, dessa situação toda. Isso que o Sérgio falou é interessante, que realmente, eu acho que a nossa aposta é de sairmos vencedores, melhores, independente do que cada um passar. Eu acho que vai ser uma batalha individual para todos. E para finalizar aí o BBcast, eu acho que seria interessante o Sérgio, a Cíntia, falar onde eles são encontrados na internet. O Sérgio, com o trabalho digníssimo que ele faz lá no F1 Mania, no Scuderia Milani, e a Cíntia aqui no Boletim do Paddock, sempre mandando os textos. Isso eu agradeço muito aos dois, porque são dois parceiraços que nós temos aí. E eu já me despeço aqui, eu sou o Rubens GP Neto, um forte abraço a todos, e agora fique com a Cíntia e com o Sérgio, que eles vão cantar uma música para finalizar esse podcast. Não vai ter música. Não sei nem de onde que o senhor tirou essa ideia. Melhor não. Bom, mais uma vez obrigado a você que chegou até aqui nos escutando. Né? Rubens, mais uma vez obrigado. Cíntia, mais uma vez um prazerzaço estar aqui com vocês. Né? A gente está aqui de forma virtual, mas estamos juntos. Espero que vocês tenham gostado e, mais uma vez, convidando vocês aí a seguir lá no Twitter, @smilani80. Agora também tem o Scuderia Milani, que é com S, não é? Tem o Scuderia Milani. E lá eu vou acompanhando, vou postando, né? Como até o Rubens colocou um pouco aí, matéria de automobilismo, fotos, vídeos, os textos que eu também tenho feito aí, não só no Fórmula 1 Mania, mas também em outros lugares. E estamos aí, qualquer coisa, pode gritar que a gente aparece. Valeu, galera! Também quero agradecer a todo mundo que ficou ouvindo a gente até o final. Thiago Alves, se porventura você ouvir esse episódio, desculpa aí qualquer coisa e obrigado pela audiência. Mas, gente, obrigada de verdade por todo mundo. Espero vocês no Twitter. Meu Twitter é @Cindy_VX, Cindy com Y, o Instagram é a mesma coisa. Vamos comentar por lá, tendo corrido ou não, a gente está sempre falando de automobilismo por lá. Continue acompanhando os posts. E os BPcasts, né, todo o material que é produzido aqui no Boletim do Paddock. E a gente se encontra na próxima, tá bom? Beijo a todo mundo, fiquem em casa, lavem essas mãozinhas lindas e passem álcool em gel, tá? Gente, saúde pra todo mundo, beijão e a gente vai sair dessa sim, viu? Até a próxima, tchau. Isso é tudo, pessoal.